Talvez você nunca tenha visto isso nenhuma vez na internet, alguém tenha te mostrado. Mas na verdade essa ferramenta que os grandes investidores estrangeiros, fundos de investimento, utilizam para reduzir o preço médio de suas ações. É dessa forma que eles utilizam opções. Bom, quando eu ainda estava como analista na XP, eu tive o prazer de participar de um projeto de uma mesa de derivativos. Na mesa de derivativos eles operavam para investidores institucionais, grandes fundos de investimentos, e eram milhões e milhões de reais ali girados por dia. E quando eu cheguei lá, uma coisa que eu me deparei é que não tinha nada daquele negócio de gráfico, essas coisas, mas basicamente era um monte de planilhas abertas. E obviamente eu aproveitei para aprender ali um pouquinho mais como é que funcionava aquelas coisas, como é que funcionava aquelas tomadas de decisão. E aí eu descobri que basicamente eles utilizam um modelo estatístico para a montagem de suas posições. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo justamente essa ferramenta e uma forma super eficiente e assertiva para que você possa montar as suas estratégias e reduzir o seu preço médio de ações. Bom, vamos lá, antes de mais nada, deixe seu joinha aí no vídeo, que é super importante para a gente aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, já clica aqui embaixo, se inscreve agora mesmo e vamos nessa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é como esses investidores utilizam as opções. Então muita gente vai buscando ali o mercado de opções para fazer alguns tradezinhos, algumas operações para ganhar uns trocados, e essa não é a realidade de como os grandes investidores utilizam. Eles utilizam opções como ferramenta de investimentos. Então, ainda acreditam que no médio e no longo prazo, o que traz mais retorno é investir em boas empresas que estejam sendo negociadas por bons preços, e aí faz toda aquela análise de risco da companhia, análise de performance, eficiência, vai fazer análise de PEG rate ou análise de PL, análise do ROI para medir a eficiência da companhia, o ROIC, fazer análise de balanço patrimonial, e isso faz com que os resultados sejam muito expressivos no médio e longo prazo, onde de fato você vai ver o seu dinheiro crescer. E como é que as opções entram nesse caso? Para reduzir o preço médio de compra de um determinado ativo. Então, para cada 20% que você diminui o seu preço médio de compra, você aumenta em 56% o seu retorno risco. Então, as opções são utilizadas como ferramenta de redução de preço, obviamente que no processo de geração de renda você consegue trabalhando essa redução de custo médio. O segundo ponto é que eles fazem utilização do comportamento estatístico do preço nas estratégias. Então, não vou estar olhando gráfico nem nada disso. Então, muitas vezes eles vão fazer o cálculo de desvio estatístico em uma planilha e vão fazer o que também? Acompanhar o posicionamento dos market makers, onde tem gamma exposure, né? Então, é um processo mais quantitativo que acaba sendo muito assertivo. Inclusive, a gente implementou isso daí no Opções e Oportunidades, que é o canal de recomendações de opções da Invios. Cara, a assertividade tem sido absurda aí nos últimos anos, né? Depois que eu passei pelo projeto da mesa de derivativos, eu fiquei alguns anos estudando essa estratégia, colocando em prática para então passar adiante, né, para as outras pessoas, e também ensinamos isso no nosso treinamento, no programa de formação do Sistema Diamante, que é a utilização desse processo estatístico para que você possa montar as posições. Mas como é que funciona isso? Basicamente, há a presunção de que o mercado, o comportamento dos preços funcionam ou se comportam em uma distribuição normal padrão no médio e no longo prazo. E há diversos estudos falando sobre isso, tá? Tá nos jornais ali de economia. Inclusive o modelo de precificação do Black-Scholes, ele assume também a hipótese de que o mercado funciona, os comportamentos de preço funcionam próximo a uma condição de distribuição normal padrão. Ou seja, a gente tem aqui no meio um retorno médio do ativo e temos aqui as regiões que são chamadas de desvio, onde há baixa probabilidade do preço ficar para cá ou para cá. Então se trabalha em cima disso. Isso daqui eu peguei uma planilhazinha que a gente utiliza, fazendo cálculo aqui, por exemplo, da PRIO 3. Então, pegando o fechamento do vencimento, calculando os níveis de desvios para o próximo vencimento, e o que a gente tem aqui? Basicamente ficaria dessa forma, esse gráfico aqui, essa distribuição, onde aqui no meio temos um retorno médio para o ativo, o retorno esperado, aqui a região de um desvio padrão de alta e um desvio padrão de baixa. Então como é que trabalhamos aqui em cima dessa condição? Justamente quando o preço atinge essa região, vamos montar determinadas posições.
Quando o preço está aqui no meio, montamos outras estratégias, ou mesmo aqui na ponta, e tudo isso vai em condição da onde o preço está e dessa probabilidade, dessa condição estatística para a montagem da estratégia. Então, supondo aqui que o preço caiu para os 46,27, o que acontece? Ele tem aproximadamente 15,87% de chances de ficar aqui ou abaixo disso. Com isso, o que facilita? A gente pode montar a estratégia de lançamento sintético, venda de put, até um pouquinho mais próximo do preço, já que nossa probabilidade de exercício vai ser menor e conseguimos gerar uma renda mais expressiva, visto que há uma probabilidade do preço fazer esse retorno aqui para essa região de retorno médio. Conseguimos montar também posições para ganhos exponenciais ou mesmo outras estratégias de renda. Então aqui um exemplo clássico do que poderia ser montado. Faço aqui, por exemplo, tenho ação, faço uma venda de call, como se fosse um lançamento sintético. E adiciono, junto a essa venda de call, uma trava de alta, que é chamada de booster. Por quê? Porque há essa chance do preço vir para essa região de retorno médio. E se acontecer essa condição de retomada ao preço médio, ao retorno médio esperado, a renda recebida acaba sendo 2, 3 vezes maior. Então já fiz alguns vídeos aqui no canal mostrando, essas estratégias, como utilizar essas estratégias, mas aqui eu estou mostrando mais a parte de timing mesmo de entrada. Inclusive a gente fez uma aula mostrando como é que você constrói aquela planilha que eu te mostrei do zero, como é que faz os cálculos de desvio e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então é só você se inscrever e receber a aula ali gratuitamente, pelo menos até o momento que estou gravando esse vídeo, a aula está no ar, não sei, pode ser que quando você acesse não esteja mais no ar, mas é isso, aproveita enquanto é tempo e assiste lá a aula que eu preparei para você aprender a fazer esses cálculos de desvio e montar a sua planilha. Agora vamos lá, isso daqui a gente abre a suposição, quando eu faço uma venda de call, de que eu não me importo em vender o ativo. Só que muitas vezes você tem uma expectativa de retorno para médio e longo prazo naquele ativo, principalmente pela questão do ciclo econômico, dos níveis de preço daquele ativo, um potencial de retorno muito maior, potencial de retorno esperado muito maior para médio e longo prazo. Então pode ser que você não queira vender as suas ações. Então tem muita ação que eu tenho em carteira, por exemplo, que eu tenho uma expectativa de crescimento para aquela empresa, companhia ali para o médio e longo prazo, que eu não quero me desfazer da ação. Então o que eu vou trabalhar? Em cima dessas estratégias, onde eu vou melhorar ou piorar o meu preço médio, só que eu acabo utilizando estatística em cima disso e na maior parte do tempo a gente está melhorando esse preço médio, esse custo de aquisição. Então tá aqui, uma estratégia, por exemplo, que poderia ser montada. O ativo atingiu aquela região onde tem baixa probabilidade de ficar para baixo, Então, como a gente viu aqui, na região de queda, um desvio padrão de baixa. O que eu poderia pensar? Posso fazer uma venda de put, só que eu falo, não quero aumentar a minha exposição no ativo, seja porque eu não tenho mais caixa para comprar ação, seja porque minha exposição está grande demais. Então eu faço o quê? Protejo contra a queda comprando uma put, um pouquinho abaixo aqui dessa ponta vendida, a put, e obviamente se o mercado cair, vai piorar um pouquinho aqui meu preço médio, em 50 centavos aproximadamente. Só que com a probabilidade maior do mercado ficar nessa região ou retornar a sua média de retorno esperado, e aqui não é média de fechamento de preço, tá? As pessoas vão tentar colocar isso num gráfico, num profit, ele faz o cálculo de fechamento de preço, não é cálculo de fechamento de preço, é cálculo de retorno médio, tá bom? Então, o que eu faço? Aqui virou uma trava de alta com put em região de lucro, colocando aproximadamente 15 centavos no bolso. Pego esses 15 centavos, compro uma call em cima da região de preço médio de retorno médio do ativo, tá? E o que acontece? Vou pagar 15 centavos, usar essa renda que eu recebi para montar essa exposição direcional e se eventualmente o mercado subir, tem esse efeito de ganhos exponenciais. Inclusive nessas estratégias direcionais, lá no Opções e Oportunidades de 2022 para cá,
foram, dessas operações direcionais, aproximadamente 836% de retorno, 29 operações, 60% de acerto. Então isso ajuda bastante a reduzir o preço médio, o custo de aquisição do ativo, de um determinado ativo que você tenha na carteira. Outra possibilidade é, beleza, mas nessa posição aqui que eu estou montando, você pode entender o seguinte, que a volatilidade implícita está um pouquinho alta. Então vamos supor aqui que eu vi que a volatilidade implícita estava alta. Então posso não fazer uma compra de volatilidade, comprar opções, mas fazer uma estratégia de venda de volatilidade. Uma outra ideia que daria para trabalhar aqui seria o seguinte: faço uma venda de call, como se fosse aqui um lançamento coberto no 51, só que eu falo, não quero entregar as minhas ações. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma compra de uma call com vencimento à frente, que é uma operação de calendário. Então, se o mercado sobe, essa ponta comprada tende a valorizar mais na medida em que essa também vai desidratando pela passagem do tempo. Então, consigo abater o meu custo de aquisição na opção comprada. É uma possibilidade também e uma estratégia que dá para gerenciar bastante ali em cima das movimentações do preço. Aqui, tá outra possibilidade pensando nessa movimentação de alta. Aqui o que a gente fez? Uma venda de put, ou seja, se o mercado cair, assumo mais compra de ativo. Então aqui eu tenho que partir do ponto em que vou ter mais caixa, tenho mais caixa para fazer aquisição de ativo, minha concentração não está tão exacerbada em que eu pudesse fazer uma compra com desconto ainda maior no ativo. Então, utilizando parte dessa taxa aqui recebida, o que fazemos? Imaginando que a gente tem essa expectativa de movimentação de alta para o ativo, a gente poderia montar uma trava de alta, que é um fence sintético, também chamado de Seagull, enfim. As estratégias vão ter vários nomes, mas muitas vezes montamos sem nem mesmo precisar saber o nome da estratégia. Por quê? Porque temos nosso objetivo bem definido, então isso é muito mais importante do que ter um livro ou um quadro com 400 estratégias se você não sabe quando montar. Você sabe para que serve, mas não sabe quando montar, que é o que muitas pessoas acabam não mostrando nessa parte mais teórica, tá? Então, aqui a gente teria uma trava de alta sendo financiada pela venda de put. E, eventualmente, se o mercado sobe, se ele ficar parado, colocamos 55 de taxa aqui no bolso. E se o mercado sobe, colocamos os 55 mais o ganho com a trava de alta no 105. Se o mercado cai, o nosso preço médio de aquisição acaba reduzindo, não só pela compra do ativo numa região que está mais barata, que vai reduzir meu preço médio de compra na ação, mas também pelo caixa que foi colocado no bolso inicialmente. Se o mercado está ali no meio termo, na região de retorno médio esperado para o ativo, também há outras possibilidades. Aqui é o que é o famoso strangle vendido, só que nesse caso, se você tem ação, é um strangle vendido coberto, que é o que eu acho mais interessante de se fazer. Tá? Então, você acaba colocando uma taxa maior no bolso, tanto da venda de call quanto da put. Se o mercado sobe, você ainda consegue gerenciar um pouquinho mais a posição, usando o ganho da put para abater o prejuízo na call. Obviamente que muitas vezes o que acontece? O mercado dispara e aí você acaba se complicando, só que nesse sentido muitas vezes também você não quer correr o menor risco de ter que vender as suas ações. Então o que você pode fazer? A venda de call, venda de put e colocar uma componente de proteção contra uma movimentação de alta, que seria uma trava de baixa já dentro da região de lucro. Então se o mercado fica aqui paradinho, você coloca os R$60 no bolso, reduz o seu custo médio de aquisição. Se o mercado cai, você tem que comprar a ação já com preço médio, um custo de aquisição na casa dos R$43,40, então tá aqui a 46, bem abaixo da região de desvio, tá? Então você acaba comprando com um desconto ainda mais expressivo e eventualmente se o mercado sobe acima da região de desvio padrão de alta, você consegue
você fica no 0 a 0 e acaba não abatendo o seu custo médio de aquisição, mas está ganhando com a valorização do ativo. Tem a possibilidade de montar um Iron Condor, que aqui você também faz o quê? É como se fosse uma venda de call e venda de put, um strangle vendido, só que o que você faz? Você não quer aumentar a sua exposição se o mercado cair, então você monta a componente de proteção contra uma eventual movimentação de queda. Aqui em cima você monta a proteção contra uma eventual movimentação de alta, caso você não queira vender o ativo também, se desfazer daquele ativo que está na sua carteira. E por trabalhar em cima dessas regiões de desvio, você acaba trabalhando com uma taxa de acerto muito melhor. Numa movimentação de alta, o ativo veio, puxou ali para a região de um desvio padrão de alta. Então o que tem? Ele tem uma probabilidade de 15,87% de chances de ficar nessa região ou acima disso. Então tem essa chance maior de vir para o seu retorno médio esperado. O que você pode montar? Mesma coisa aqui. Eu quero fazer uma venda de call, só que não quero ter o risco de ter que vender as minhas ações. Então monto a componente aqui de proteção. Aqui o que eu fiz? Montei também uma venda de put junto com uma trava de alta, o que vira um booster sintético e a gente ganha, coloca mais renda no bolso com essa movimentação de queda aqui. Então, eventualmente, se o mercado sobe, eu ganho com a valorização do ativo, mas não faço a redução do meu custo médio de aquisição. E se o mercado cai, diminuo aqui em 50 centavos o meu custo médio de aquisição, com um pico aqui, que vai me dar 101 de renda. E se eventualmente tiver que fazer aquisição de mais ação, meu custo médio de aquisição está bem lá para baixo, também aqui na casa dos 43, 49. Então fica também numa situação muito mais interessante, tá? É uma outra estratégia, uma outra possibilidade. Aqui já colocamos uma componente de calendário. Quero fazer uma venda de call aqui nos 50. Protejo contra alta, comprando uma call imediatamente acima, nos 50 e 50. Então monto essa trava de baixa numa região de lucro, me aproveitando dessa probabilidade, dessa possibilidade que eu tenho maior da posição ter êxito. E para baixo, o que eu fiz? Uma venda de put, só que eu quero proteger contra a movimentação de queda. Então, de vez de comprar uma put imediatamente abaixo, o que eu fiz? Comprei uma put no mesmo valor de exercício, só que vencimento à frente, que é uma posição de calendário. Eventualmente, na movimentação de queda, essa estratégia vai me dar uma renda, um retorno muito mais expressivo. Bom, essas daqui são algumas ideias do que se dá para montar em cima dessas regiões de desvio. Eu particularmente monto bastante as posições de calendário, mais nos Estados Unidos, menos no Brasil, por causa da liquidez e da possibilidade dos vencimentos semanais. Monto bastante Iron Condor para reduzir meu custo médio de aquisição. Monto as travas com proteção para ativos que eu não quero vender, então faço bastante isso no mercado americano. E eu uso bastante o exemplo da Ford ali. A Ford a gente comprou a $16 no ano passado, está na minha carteira inclusive, e executando essas estratégias, o nosso custo médio de aquisição caiu para $8. E ela atingiu esse valor só no Corona Crash 2020 e na crise de 2008. Estamos fazendo isso com Intel, estamos fazendo isso com a Paramount, já reduzindo bastante o custo médio de aquisição. Bank of America, aqui no Brasil também, diversos outros ativos vamos trabalhando dessa forma. Petrobras, Banco do Brasil, a própria Prio 3 que eu mostrei aqui. Então há uma infinidade de possibilidades. A partir do momento que você sabe ali onde estatisticamente tem baixa probabilidade do mercado do preço ficar, você consegue montar as suas estratégias de forma mais assertiva e escolher a estratégia que mais te convém. Então, não é porque aquela estratégia é melhor que outra, não, é o que mais te convém. Se você quer fazer mais aquisição de ativo, se você não tem caixa para fazer aquisição do ativo ou sua concentração está grande demais, se você não quer vender as ações que estão na sua carteira, seja porque o ativo caiu muito, é uma possibilidade, ou porque é um ativo que você vê um potencial grande, médio e longo prazo na ação e não quer ter que vender as suas ações, ou muitas vezes seu preço de compra está lá embaixo
E se você tiver que vender a ação, você vai ter que pagar um baita imposto de renda em cima disso. Então são coisas que você tem que olhar e por isso essa individualidade e essa estratégia vai te ajudar demais. Bom, espero que não tenha ficado muito confuso, são muitas estratégias, mas o grande insight que eu queria trazer aqui é essa ferramenta estatística que os grandes investidores utilizam e que provavelmente poucos de vocês ouviram falar. A gente não vê muito conteúdo sobre isso na internet, eu mesmo nunca tinha visto. Eu vi quando eu passei lá no projeto da mesa de derivativos, quando era analista na XP, e pude trazer isso daqui para vocês, de um aprendizado que eu tive lá, de um aprendizado prático que eu tive colocando lá nos nossos canais de recomendações e ensinando para os nossos alunos também, aqui na Invios, e agora postando aqui esse conteúdo no YouTube. Então, se você tiver gostado, deixa um comentário aqui falando o que achou da estratégia, alguma dúvida, pergunta que eventualmente você tenha. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo e se inscrever aqui no canal. E se quiser assistir aquela aula mostrando como montar essa planilha aqui de desvios, eu vou deixar o link aqui embaixo. No mais é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.